Ele. Vamos adorar, porque Ele está aqui. Amém, Pai? Sim, Jesus. Obrigada, Senhor, por o Senhor manifestar a presença. Amém, Jesus. Sim, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por o Senhor falar conosco desde quando nós entramos aqui neste lugar. E eu creio, Pai amado, que o Senhor continuará falando, Deus. E o nome do Senhor vai ser honrado, glorificado e exaltado em Deus, glória, Pai. Espírito Santo, se faz cada vez mais presente, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó Pai. Nos dê, Pai amado, neste momento sensibilidade para ouvir a tua voz e colocar em prática, Pai amado, os teus princípios e as tuas ordenanças, ó Pai. Fale conosco, Deus, quebrando todo o nosso coração e que nós venhamos sair daqui totalmente cheios da tua presença, totalmente cheios de ti e convictos que o Senhor é o Deus da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Podeis aceitar as irmãs em nome de Jesus. E eu gostaria que você abrisse as nossas Bíblias lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 17. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 17. Amém? Glória a Deus. Vou pedir que os irmãos se levantem novamente, essa palavra do Senhor, para que nós venhamos estarmos lendo essa palavra que traz cura, traz graça, libertação, transformação sobre as nossas vidas. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Podeis aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu vim de um lar totalmente sem estrutura. Cresci com inseguranças e medos, com palavras de maldição que foram jogadas sobre mim. Mas o Senhor teve um encontro comigo. O Senhor, Ele se revelou a mim. E quando Ele se revelou a mim, eu me posicionei diante do Senhor. E Ele me deu as armaduras espirituais e me revesti com essas armaduras. Hoje, eu posso sim ouvir palavras de maldição. Hoje, as setas inflamadas de Satanás podem sim vir na minha vida. Mas hoje eu sou revestida pela armadura de Deus, a qual me guarda de toda a cilada de Satanás. E hoje Deus, Ele te chama para que você venha se posicionar diante de Deus, se revestir das armaduras. Ele fala para você hoje que Ele tem uma nova história. Da mesma forma que Ele mudou minha vida, que Ele mudou a minha história, Ele vai mudar a sua. Ele vai mudar a sua família. Basta você se posicionar diante de Deus, se revestir das armaduras celestiais e continuar prosseguindo, porque nenhuma arma forjada de Satanás prosperará sobre a sua vida, nem sobre a vida da tua família. Aleluia! Glória a Deus!
ele vai nos deixar claro que existe sim batalhas espirituais. E que as batalhas espirituais não são contra as pessoas, mas são contra os principados e potestades, ou seja, o inimigo das nossas vidas. A Bíblia, ela é clara em questão disso. E muitas das vezes, nós vamos ter sim as emoções abaladas, nós vamos passar sim por situações, por adversidades, nós vamos passar sim por muitas coisas. Até porque a armadura de Deus, ela não te impede de você passar por luta, de você passar por situações. Mas o que ela faz com você é te revertir para que você venha manter firme em meio a qualquer situação. Amém? Glória a Deus. E Deus quer nos ensinar hoje como que nós vamos tomar posse dessas armaduras espirituais sobre nós. Como eu informei, as batalhas elas não vão parar de existir, elas vão sempre existir, mas o Senhor, Ele não permite que nós venhamos passar por batalhas sem nós ganharmos ela, até porque Ele nos deu todas as instruções necessárias de como continuar a prosseguir e a continuar firme. Amém? Glória a Deus, aleluia. Acompanhe comigo na sua Bíblia, se você puder. Vamos lá para Efésios, capítulo 6, versículo 10, que vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Amados, a nossa força, ela não vem do homem. A nossa força, ela não vem de bens materiais. Mas a nossa força, ela vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. É nela que nós devemos confiar. É nela que nós devemos prevalecer. E esse poder nos dá toda a sustentabilidade para que nós vamos continuar firmes. É um poder sobrenatural. Ela vem somente de Deus. Quanto mais nós dependemos do Senhor, quanto mais nós reconhecemos que pelo nosso braço nós não conseguimos nada, nós vamos crescer espiritualmente. E quando a adversidade vir, quando a batalha vir, não vai nos parar, porque nós entendemos que essa força não é nossa, mas ela vem do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Não conseguimos nada pelo nosso próprio esforço, nós conseguimos pelo esforço do Senhor. É Ele que abre as portas, é Ele que quebra a muralha, é Ele que nos dá sustentabilidade para que nós vamos resistir ao dia mau. É o Senhor, é Ele que faz com que nós venhamos permanecer firmes nas promessas. É somente Ele, aleluia. Então não desista daquilo que Deus te prometeu. Confie no Senhor, entrega a tua vida a Ele, que mais Ele fará. Aleluia, glória a Deus. Diante do que foi falado nesse versículo, nós entendemos que a nossa força não vem do homem, certo? Mas ela vem do Senhor. E quanto mais nós confiarmos no Senhor, mais vai haver crescimento espiritual. Aleluia. Agora lá em Efésios 6, no versículo 11 e 12 vai dizer: revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espiritual da maldade no lugares celestiais. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando a palavra do Senhor ela vai dizer revestimos de toda a armadura, o Senhor está nos chamando para uma preparação. Ele está mandando nos preparar. Não esperar o dia mau chegar para você se preparar, para você se posicionar e se revestir das armaduras de Deus. Não, Ele manda você se preparar antes.
Por isso que nós precisamos estar cada vez mais firmes na presença do Senhor, para ter o discernimento espiritual, para saber que é Ele que está trabalhando, para que nós não venhamos ser enganados por Ele, porque Ele é sutil. Ele, quando Ele age em nossas vidas, para nos enganar, para nos derrubar, Ele age de uma forma sutil, e às vezes pensando que aquilo não é nada, mas acaba sendo. Então o Senhor, Ele manda nos preparar e manda nos aproximar cada vez mais dEle, para que nós venhamos ter discernimento, para que nós não venhamos cair nesse lado de Satanás sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Até porque, como eu disse no início, a batalha espiritual ela é real, ela existe. Então nós precisamos entender que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra o inimigo das nossas almas. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos olhar para as pessoas de uma forma diferente. Nós conseguimos olhar para as pessoas com graça. Nós conseguimos olhar com o olhar de Jesus, com o olhar de misericórdia. E entende que não é a pessoa, mas é o que está agindo atrás daquela pessoa. Então nós começamos a ter amor por essas vidas. Aleluia. Então não trate pessoas como suas inimigas. Não haja conforme a carne, mas haja como Jesus agiria, com graça, com amor, com olhar de misericórdia. E ore por essas pessoas, ore por essas vidas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus, eu vou repetir novamente, porque eu preciso frisar isso aqui. Deus, Ele nos chama para que nós devemos ficar preparados para não sermos enganados pelo inimigo das nossas almas. Então, se prepare todos os dias, para que você não seja enganado pelo inimigo da sua alma. Amém? Glória a Deus. Lá em Efésios, capítulo 6, no versículo 3, vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar firme. Irmãos, portanto, a palavra portanto, ela está reafirmando o que foi dito no versículo anterior. Ou seja, ele está despertando você, está falando para você assim: ei, a batalha espiritual é real, se posicione, haja, se prepare. Esse versículo ele quer dizer isso para nós, é um despertamento para as nossas vidas. Ele está dizendo mais uma vez: a batalha espiritual é real, se posicione, se prepare, porque os dias maus vão vir. E os dias maus, você vai estar preparado. Aleluias. Aleluia. E esse versículo também fala que nós venhamos não apenas saber o que é a armadura de Deus, mas é tomar posse dessa armadura. É entender que Deus ele nos dá a oportunidade de estar preparado e resistir contra toda a arma de Satanás contra a nossa vida. Então, que nessa noite você venha tomar posse da armadura de Deus. Não apenas conhecer, não apenas saber, mas tomar posse, procurar saber como é que você deve se revestir dessa armadura. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós aprendemos que toda situação que nós vamos passar em nossas vidas, quando nós estamos revestidos com a armadura de Deus, nós continuaremos firmes. Então, se nós continuarmos firmes, nós vamos aprender. E aprendendo algo, esse vai gerar um testemunho. E esse testemunho nós vamos poder ajudar outras pessoas a ver a importância de nós estarmos posicionados diante de Deus e nos revestirmos com a armadura para suportar os dias maus, porque é no momento do processo da adversidade que nós vamos
vamos conseguir ser útil na vida de pessoas. Que nós vamos conseguir falar, eu suportei, mas eu suportei foi por causa de Jesus, foi porque eu reconheci, foi porque eu entendi que Ele era a minha força e eu precisava me tornar dependente dEle. Você vai falar para essa pessoa, seja dependente de Jesus que você vai conseguir passar. Glória a Deus. Nenhuma situação, nenhum problema é maior que o Deus que nós servimos. Então entenda, cada processo de adversidade que você passar, e quando você continuar firme, revestido com as armaduras de Deus, vai servir de crescimento para você, vai servir de maturidade para você, e você vai poder ensinar outras pessoas, você vai poder ajudar outras pessoas, você vai poder mostrar esse Jesus para outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu não estou aqui para falar que eu sou melhor do que ninguém, não. Eu estou aqui para falar que Jesus Ele me contou e o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. E você pode apresentar esse Jesus para outras pessoas que estão precisando, que estão pensando que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas para Deus tem sim. Para Ele nada é impossível. Amém. Para Ele tem sim. Então Deus Ele te chama para se posicionar diante dele. Ele quer se revelar para você essa noite e te revestir com as armaduras espirituais para que você venha contar testemunhos de vida para outras vidas. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando Paulo ele escreve essa carta, ele estava preso. Então ele via constantemente soldados romanos. E esses soldados eles usavam uma armadura completa, preparada para a guerra. E cada peça da armadura tinha uma função específica de proteção e na hora do ataque. E da mesma forma, Paulo ele faz essa analogia. Ele usa essa imagem para ensinar que a nossa vida espiritual ela também exige um preparo. Ou seja, nós não podemos entrar na batalha de qualquer jeito, nem de qualquer maneira. Nós precisamos estar completamente revestidos. Assim como o soldado romano, ele não ia para a guerra de qualquer forma, ele não ia para a guerra sem armadura. Nós também não podemos enfrentar a batalha espiritual despreparados. Amém? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. E as batalhas espirituais, elas são etapas de guerra em nossas vidas. Seja na mente, seja no serviço. Mas são batalhas que nós precisamos enfrentar. Mas Deus, Ele quer nos mostrar como é que nós vamos conseguir vencer essas batalhas espirituais. Amém? Lá em Efésios 6, do versículo 14 ao 17 diz: estais, pois, firmes, tendo cingidos as vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, estáis, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade. O que esse versículo quer dizer? Está falando que a verdade é a palavra do Senhor. É ela que nos sustenta. É ela que nos dá uma vida firmada em Deus. Aleluia. É a verdade que nos mantém livres do engano, das ciladas do inimigo contra nossas almas. É a palavra de Deus. Aleluia. Vestida a couraça da justiça. A justiça, amada, ela guarda o nosso coração. Ou seja, a sua constância, a sua caminhada com Cristo vai guardar o seu coração. Ou as acusações do inimigo sobre você.
Ou seja, é necessário se manter constante na presença do Senhor. É necessário se manter firme na presença de Deus, porque é essa presença que vai te guardar de toda acusação do inimigo sobre você. Amém? Aleluia. Calçados os pés na preparação do Evangelho. Nós está firmado na palavra é viver segurança. Quando você entende que você está lendo a palavra, reconhece as promessas do Senhor, reconhece a soberania de Deus, entende que você é dependente dele, isso te dá uma estabilidade, isso te dá segurança. Porque é na palavra do Senhor que nós temos ensinamentos para a vida, em todos os sentidos, em todas as áreas. A palavra ela nos ensina, ela nos orienta em tudo que nós vamos fazer. A palavra do Senhor ela nos orienta o que fazer e o que não fazer. E a palavra de Deus ela é a nossa regra. Ela não permite que nós venhamos a mal. Amém? Tomando sobre tudo o escudo da fé. Irmãos, a fé é a nossa defesa. É ela que apaga os ataques do inimigo das nossas almas sobre as nossas vidas. É a nossa fé no Senhor. Mesmo que tudo em nossa volta pareça contrário. Mesmo que o inimigo ele vem e fala, você não vai dar conta, você não vai conseguir, olha essa situação. Mesmo que ele venha te oprimir, mas você vai usar a fé, porque essa fé é a sua defesa contra os ataques do inimigo sobre a sua vida. Amém? Aleluias. Tomai também o capacete da salvação. A salvação ela protege a nossa mente. Quando nós entendemos a nossa identidade, quem nós somos no Senhor, nada vai nos abalar. Entenda que você é em Deus. Viva aquilo que Deus ele falou para você viver. Você não é o que o mundo diz que você é. Por muito tempo eu acreditei nas palavras de maldição que foi jogada na minha vida. Por muito tempo eu imaginei que eu era aquelas palavras que o povo dizia ao meu respeito. Mas hoje não. Hoje eu me posicionei. Hoje eu sei que não sou diante de Deus. Então faça o mesmo. Não permita de modo algum alguém chegar para você e falar que você não é vitorioso. Falar que você não vai conseguir. Porque a palavra do Senhor diz que você é mais que vencedor em Cristo. Aleluia. Viva a verdadeira verdade. É a palavra do Senhor que está falando. Não sou eu, mas é a palavra de Deus. Então guarda a sua mente com a salvação. Porque enquanto você fizer isso, nada te abalará. Enquanto as pessoas lá fora estão dizendo que você não consegue, Deus está dizendo sim, você consegue porque eu estou contigo. Não por causa de nós, mas é porque Ele está conosco. É Ele que nos sustenta, é Ele que está conosco. Então você é filho, você é filha amado do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra ela é a nossa arma de ataque. Nós vencemos as setas inflamadas de Satanás através da palavra do Senhor. Quem nunca, às vezes, acordou com o sentimento que ele desistiu de tudo, que não vai conseguir, que não vai dar conta, que é um fracassado, que não vai, aquelas palavras, aquelas setas inflamadas, olha a sua situação, olha a sua casa. Não, mas você vai vencer todas essas palavras com a palavra de Deus. Você vai declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Toda vez que os pensamentos negativos vir sobre você, vir sobre a sua família, você vai declarar: não, o meu filho ele não vai ficar assim, a minha filha não vai ficar assim, porque a palavra do Senhor diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Não, isso não vai acontecer comigo. Se Deus quiser, Ele pode me curar assim, porque na palavra do Senhor diz que Ele ressuscitou morto. Aleluia! A sua fé ela não pode ficar abalada.
não contém falhas nenhuma. Então nós precisamos acreditar nessa palavra. Vamos olhar para a nossa vida. Olha o que nós já vivemos lá atrás. Olha o que nós já passamos. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Mas a sua graça nos alcançou. Então Ele vai alcançar sim a sua parentela, vai alcançar sim a sua família, porque a promessa é de Deus. Aleluia. E se Ele quiser, Ele vai fazer sim. Ele vai fazer sim. Tudo tem um propósito debaixo da terra. E Ele vai fazer tudo conforme o querer e a vontade dele. Se posicione, se revista das armaduras de Deus e faça do seu problema, das adversidades, dos ataques malignos sobre a sua vida, um testemunho para falar o que Jesus fez sobre você. Nós não podemos nos calar do que Deus ele já fez em nossas vidas. Nós devemos lembrar que muitas das vezes nós esquecemos da onde Deus nos tirou. Muitas vezes esquecemos do que Deus ele já fez em nossa vida e na vida da nossa família. Mas nós não devemos esquecer, nós devemos ter orgulho de falar o que Deus ele fez por nós e mostrar esperança às pessoas que estão sem esperança. Porque Jesus é a esperança. Aleluia. Que a sua fé hoje ela venha ficar inábil, firmada no Senhor. Porque eu creio que Deus ele fará grandes coisas. Ele já tem feito e continuará fazendo no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, amados, se revistam todos os dias dessa armadura do Senhor. Eu repito, não espere dias não chegar. Mas se revestir dessa armadura, a qual foi dita que haverá. A permanecer firme diante daquilo que Deus tem para você. Porque você vai passar pelo processo e vai cada dia mais crescer, avançar espiritualmente, criar uma maturidade e vai ser de propósito, de testemunho para salvar outras vidas. Hoje a sua história lá na frente vai abençoar outra vida. Você vai falar para outra mãe, você vai falar para outro amigo que na sua vida não teve solução sim, que Deus fez sim, e Ele vai fazer na vida dessa pessoa sim, porque Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus ele é bom, em todo tempo Ele é bom para nossas vidas. Aleluia. Então, amados irmãos, nós aprendemos quanto que é necessário nos revestir das armaduras do Senhor, nos posicionar diante de Deus, porque Ele muda a história, Ele transforma a vida, Ele faz você viver o novo dele, as promessas dele são cumpridas, porque hoje eu vivo promessas do Senhor, porque eu disse sim para Jesus quando Ele veio a minha vida. Então diga sim para Jesus, se posicione diante dele, porque Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a história da sua família, Ele vai alcançar, Ele vai fazer filhos pródigos voltar para a casa dele. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando que Ele vai fazer filhos pródigos retornarem à sua casa. Pessoas que estavam outrora na presença dele, se desviou do meio do caminho, mas Ele vai trazer de novo. Ele vai fazer de novo o filho pródigo fez. Aleluia. Você crê nisso? Então pegue essa palavra do Senhor. A palavra do Senhor é verdadeira, ela é eficaz, ela não tem falhas. Creia em grandes coisas do Senhor e Ele vai fazer. Declara essa palavra. Declara essa palavra. Deus ele vai trazer cura sim. Deus ele vai fazer toda a sustentabilidade. Cada um de vocês precisa nesse sim. Amém. Glória a Deus, porque eu tenho certeza que pessoas aqui já viveram isso.
ordinário e continuarão em mim. Eu tenho certeza que as promessas do Senhor estão sendo cumpridas na vida de vocês de alguma forma. Eu tenho certeza disso. E eu creio que o Senhor continuará. Amém? Glória a Deus. Vamos pegar meus irmãos e colocar-se sobre os seus pés. Vamos estar orando e clamando ao Senhor. Eu acredito e tenho convicção que hoje o Senhor quer se revelar neste lugar através de vidas. Hoje o Senhor ele quer falar com você. Hoje o Senhor ele quer falar para você o que tem dito assim. Só se posicione na presença de Deus. Só se permaneça firme na graça do Senhor. O que Ele vai fazer. Amém? E no dia de hoje você deve se revestir de toda a armadura. Não espere dias maus, mas comece a se revestir agora, para que você venha manter firme e venha testemunhar os feitos que Ele fez e continuar fazendo a sua vida, Pai. Eis aí os teus filhos, Senhor. E eu peço, Pai amado, a Ti, que o Senhor venha sobre eles, ó Pai. Que o Senhor venha se revelar, Pai amado, sobre eles. Que o Senhor venha ter dando conta com os teus filhos, ó Pai. Que o Senhor, Pai amado, venha revestir com as suas armaduras. Para que eles venham suportar a vida dando dias maus. Para que eles venham, Pai amado, em nome de Jesus, continuar firme nas tuas promessas e não desistir, Pai. Que eles venham, Pai amado, no dia de hoje se despertar, meu Deus, para viver, Pai amado, o posicionamento do Senhor sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, e no dia de hoje, eles vão tomar posse dessa armadura, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Espírito Santo, que eles venham, Pai amado, pegar essa palavra e colocar no coração, Deus, e acreditar nas tuas promessas, Senhor, e entender, Espírito Santo, que o Senhor é o Deus conosco, que o Senhor não nos abandona, independentemente da situação, o Senhor continua segurando em nossas mãos, nos fortalecendo, nos dando força, nos dando graça, nos dando sustentabilidade. Aleluia, Deus do Senhor. Então, Pai amado, eu te peço, Deus, neste lugar, que agora no coração de cada um, Pai, liberta, transforma, Senhor. Pois, Espírito Santo, eu não consigo, eu não posso, mas nós aqui neste lugar estamos clamando o que pode todas as coisas. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, que toda barreira vai ser quebrada hoje. Em toda cilada, todo plano arquitetado do inimigo sobre a vida de famílias vai ser pregado hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor, Pai amado, que cada situação que cada irmão está passando, vai gerar testemunhos. E eu creio, Pai amado, que gerar testemunhos grandiosos e poderosos, ó Deus, aqui neste lugar. Eu creio, Pai amado, que eu digo isso, em nome do Senhor Jesus. Glória. Glória.